vai falando e tudo vai acontecendo, tá? Primeiro que eu até nessa sala, assim, com bastante pessoas, eu tava com medo. A gente sabe que pautas importantes realmente não é qualquer pessoa que gosta de pensar, gosta de debater, pensar em soluções. Eu falei com o meu gestor, que é o Bruno, e ele é bem mais experiente em conferência, ele falou assim: Fabiano, é assim mesmo, são poucas pessoas e tá tudo bem, aproveita o máximo de quem tiver e vida que segue. Então, é esse o objetivo que a gente está aqui. Bom, eu queria, antes de começar, apresentar a nossa comissão organizadora, que eu não estou só, aliás, tem uma equipe pesada comigo, me ajudando a organizar. Então, eu vou começar e depois eu peço que os demais se apresentem, tá? Então, eu sou o Fabiano Maciel, eu estou representando aqui a Coordenadoria de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social. Quem mais? Lá no fundo. Oi, meu nome é Renan, eu faço parte da Associação Coletiva, faço parte do Conselho Administrativo. Estou aqui representando a associação e participando aí junto da elaboração da nossa conferência. Tem mais um aqui. Oi, meu nome é Paulo, também estou participando enquanto conselho e eu faço parte da associação coletiva. Foi mal, gente, estou nervoso. Calma que nem começou. Temos um fotógrafo lá no fundo também, se apresente para nós. Meu nome é Jefferson, estou na parte do marketing. Está representando a prefeitura. Meu nome é Márcia Sem, faço parte do Conselho Administrativo do Coletivo e também estou na comissão organizadora da primeira conferência do SEMI. Ele é nosso representante internacional do coletivo. Quem mais? Tem mais gente aí? Meu nome é Gabriela, sou psicóloga, atuo na ciência social e faço parte da comissão organizadora. Bacana. Tem mais? Opa, por favor. Bom, meu nome é Elaia, eu sou advogada, criminalista, represento o coletivo nas questões jurídicas e estou aqui para hoje a gente fazer parte da primeira conferência dessa história. Em nome da OAB. Em nome da OAB também, se quiserem colocar o OAB também. OAB presente, por favor, também é importante. Então, como vocês veem, tem gente representando aí a sociedade civil, né, na presença do coletivo LGBT. Nós temos a nossa presidente maravilhosa. Quer se apresentar? Eu sou a Aline Sintra, sou a presidenta do coletivo LGBT da Epistema e venho em nome da sociedade civil, mas representando todos os associados e os participantes do nosso coletivo. O que é muito importante, que sem o coletivo, acho que honestamente não teríamos essa noite, porque sozinho tem que fazer uma conferência dessa, por mais que seja uma pauta muito importante. Bom, então, dadas as apresentações iniciais, eu vou começar explicando um pouquinho o que é a conferência, tá? E assim, mas eu queria que tivesse uma dinâmica bem legal. Tô em dúvida, na hora interrompe, que não é uma aula, é só um bate-papo, tá? Então, tô em dúvida, Fabiano, não entendi, explica de novo. E eu quero ouvir vozes, assim, então quanto mais gente falando, pensando, e se fosse assim, se fosse assado, né, seria bem bacana. Então, eu vou fazer a parte da explicação, mas não só eu, então os demais membros da comissão organizadora que se sentirem à vontade também, por favor, fiquem à vontade, porque literalmente, né. O objetivo dessa noite, então, é... Opa! Peraí. Perfeito. Conferência. Alguém perguntou, eu lembro que os alunos perguntaram: Fabiano, o que é uma conferência? Conferência é quando o poder público literalmente quer escutar a sociedade civil. A conferência ela pode surgir diretamente pelo poder público ou pode surgir de instâncias federais. Por exemplo, com o governo Lula foi instaurado novamente a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Na pessoa de Simila Ha, uma mulher trans maravilhosa. Ela assumiu em 2023, ela já falou: não, precisamos pôr ordem na casa. Então, é uma conferência, é uma sociedade civil que se organiza para debater, propor e na conferência, que vai ser dia 17 de maio, votar ideias que vão se tornar políticas públicas. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o tema para a gente chegar nisso aqui. Bom, quando a gente pensa em direitos humanos no governo brasileiro, no Brasil, tudo começa com o PNDH, Plano Nacional dos Direitos Humanos. O Plano Nacional de Direitos Humanos está na sua terceira revisão, que que aconteceu em 2009. No Plano Nacional de Direitos Humanos está dizendo o que é para ser feito, quem deve fazer,
como deve ser feito e cada secretaria tem uma meta. Beleza, até então, mil maravilhas. Então começou lá no Lula 1, Lula 2, depois veio Dilma. Quando chegou no Temer, já começou a ter alguns problemas. Primeiro que ele foi barrando já recursos para o PNDH. E quando veio o governo Bolsonaro, a única coisa que ele fez, ele tirou todas as metas das secretarias. Então está tudo revogado. Se vocês entrar agora, PNDH versão 3, e vocês abrirem a lei, tudo que é parte de metas de cada secretaria está tudo revogado. Como é que você cria uma lei onde as secretarias não têm meta para cumprir? Tá, o que diz Programa Nacional de Direitos Humanos na área da assistência social? Nada, sem meta. Vamos lá, Secretaria de Fazenda, qual que é a meta de dotação orçamentária? Nada. Então simplesmente não tem, basicamente, metas nenhuma de nenhuma secretaria. Então o problema é mais embaixo, que não fala nem só dos direitos LGBT, fala de tudo, da pessoa com deficiência, do pessoa em situação de rua, do combate ao racismo, enfim, da violência contra a mulher, tudo basicamente ele converge no PNDH e está tudo sem metas. Bom, então a Simila Rá, a presidenta da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, pensou assim: vamos ter que colocar essa casa em ordem. E um dos aspectos interessantes é que, no caso dos LGBTs, nunca teve, nem Lula 1, Lula 2, Dilma, nada, nunca teve de fato uma política nacional que enxergasse os direitos da comunidade LGBT em todas as secretarias do governo federal. Pensando em Brasília, e depois pensando nos estados, e por consequência, pensando nos municípios. Nunca teve. Desde a fundação da República, presidentes e presidentes, nunca teve no Brasil isso. Então, o tema da conferência é construir as políticas nacionais dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então, ela começa de baixo para cima. Primeiro, vamos ouvir os municípios, os corajosos municípios. Minas Gerais tem cerca de 850 municípios. Que está cadastrado na CEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas, apenas 20 municípios mineiros conseguiram se organizar para ter esse efeito inédito. Ter uma conferência municipal dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então, eu quero que vocês sintam no coraçãozinho de vocês o quanto vocês são privilegiadas por fazer parte desse movimento de resistência histórico do estado de Minas Gerais. De 850, 20 municípios não é nem 10%. É uma vergonha. Só que assim, muitos municípios, quase todas as cidades, vou usar dizer que tem pessoas LGBTQIA+, mas nem todo mundo está organizado. E volto a dizer e agradeço novamente a Associação Coletiva LGBTQIA+, que também, se não tivesse associação aqui, uma maioria só não faz verão, não adianta, mesmo que a prefeitura quisesse. Cadê a população? Cadê esse apoio da sociedade civil organizada, né? Então, é extrema oportunidade histórica. E o interessante é que, assim, a gente vai pensar hoje em política pública em dois olhares. Olhando para a extrema e olhando para o estado de Minas Gerais também. Por quê? A gente não vai pensar só em nós. Nós temos que pensar também o que o estado de Minas Gerais precisa fazer de acordo com algumas demandas. Quando a gente faz exercício de, olha Fabiana, eu acho que essa proposta dá para ser para o estado de Minas, eu vou estar beneficiando Itapeva, Camanducaia, Cambuí, Toledo, Munhói, Monte Verde, Pouso Alegre e todas as demais cidades que têm pessoas LGBTQIA+, e não conseguiram se articular, e elas vão se beneficiar do que a gente discutiu hoje nessa sala. Então a conferência ela tem um olhar município e tem um olhar estado de Minas Gerais também. E aí pensando, por que cada um tem que participar? Fabiano, mas eu não sou uma pessoa LGBT, como é que eu participo dessa conferência? Muitos me fizeram essa pergunta. Primeiro, você já conhece alguém que sofreu de LGBTfobia e não teve acolhimento? Eu conheci vários, tudo bem que sou suspeito para falar. Mas eu tenho certeza que mesmo quem não é da comunidade pensa assim, nossa, eu já vi na TV, ou no jornal, ou na internet, alguém que foi vítima de violência. E depois que essa pessoa sofreu violência, para onde ela foi? Como ela foi acolhida? E empregos então? Será que todo mundo que é LGBT bate na porta da agência de emprego, consegue um emprego fácil? Imagina! Mas de jeito nenhum, dependendo da vaga, é muito complicado. Em extremo, nós temos empresas metalúrgicas mais antigonas, são as mais difíceis de a gente
colocar uma consciência de classe entre os trabalhadores. Por mais que entre todos os sindicatos metalúrgicos sejam o mais progressista e o que mais abraça a comunidade LGBTQIA+, se comparado aos outros, por consequência as empresas são as mais fechadinhas em termos de direito, né? Então, outra coisa, cansou de ver o governo fazer de conta que a nossa comunidade não existe. Antes da associação coletiva LGBT surgir, quantos eventos vocês ouviram falar que a prefeitura organizou pensando nos LGBTs? Eu não conheço nenhum. Leis pensadas em nós? Nenhum. Enfim, né? E aí vem outra pergunta, Fabiano, mas eu não gosto de política. Não gosto de política? Tudo bem, mas lembra, quando a gente não participa, outras pessoas decidem por nós. E quase nunca são decisões boas. Então é importante que cada um aqui tenha seu papel, tenha sua voz, tenha seu vez. Eu quero muito que vocês realmente participem. Bom, e aí nós vamos entender então essa conferência em duas partes: pré-conferências e conferências. O que é uma pré-conferência? A pré-conferência é para adiantar toda a parte de debate. Então, assim, depois desse meu falatório todo aqui, que também é importante, eu quero que vocês falem, que a gente pense junto. Para quê? Olha, Fabiano, dentro desse eixo, eu acho legal, acho que falta isso, falta aquilo outro, né? Aí tem os papéis de formulário que depois eu vou pedir para quem tiver uma ideia preencha, tem as relatoras aqui que vão documentar tudo isso. Então a ideia da pré-conferência é debater. Vou colocar para vocês a situação, problema e vou perguntar: e aí, o que a gente faz? O que pode ter em Extrema? O que pode ter no estado de Minas Gerais? Então a ideia é pensar exatamente isso. Quando ocorrem as pré-conferências? Hoje e quinta-feira. Aqui mesmo, na VEX, nessa sala, e talvez na sala do lado também. O horário de 18h30 às 22h30. A gente vai ter uma pausa, 21 horas, para a gente comer um pouquinho, vai ter uns pães ibéricos aqui. E aí a gente vai fazendo toda essa parte de debate, tá? A conferência, ela tem um caráter mais solene, né? A conferência, normalmente as autoridades municipais aparecem, tem a mesa de abertura com fotos, toca-se o hino nacional, tem a leitura do regimento, depois tem a aula magna, que a gente está na torcida, cruzando todos os dedinhos para a deputada Bela do PSOL, que é a única mulher, na verdade, do PSOL que foi eleita deputada em Minas Gerais. Ela é nada mais que presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ou seja, ela é a mulher. E ela precisa de muito apoio, porque se vocês entrarem também no site da LENG e ver quem faz parte da Comissão de Direitos Humanos, você fica assim, com dó da Bela. Porque assim, os deputados de oposição ferrenhos estão ali. Justamente para ela fala daqui, eles batem de lá. Fala daqui, bate de lá. Então a gente está tentando trazer a Bela para cá. Se não tiver a Bela, a gente vai se organizar e vai vir alguém bacana também para falar sobre isso. Então, a conferência ela tem um caráter mais solene, com a presença de autoridades, tem uma questão informativa, onde vai ter uma palestra na parte da tarde, estamos revendo como fazer a sociedade, né, LGBTQIA+, de maneira geral, também ter um momento de local de fala, vai ser lá na Câmara Municipal, e é uma outra vitória nossa, porque nunca aconteceu uma conferência nenhuma na Câmara Municipal Extrema. Todas as conferências para a escola, vai ser em teatro, e a gente, além de ser a primeira, ainda vai ser na Câmara ainda, porque a gente é assim, a gente é abusado e pronto, acabou. A gente quer realmente mostrar que a Casa de Leis é para todas as pessoas, e todas incluem a gente também, né? Esse é o sentido. Por ser uma conferência, ela tem um horário um pouco maior, então ela começa às 8h30 e termina às 4h30 da tarde, vai ter um cafezinho de manhã, um brunch, um café da tarde, e na parte da tarde, então depois disso tudo, o que a gente pensou aqui, pensou na quinta-feira, vai ser então lido e vai perguntar para as pessoas se elas aprovam ou não. E aí quem tem direito de voto, levanta lá a plaquinha do verdinho, se aprova, vermelho se não aprova, conta-se a maioria simples de voto, pronto, bate, é isso tudo depois o que acontece. O que for para o município, a comissão organizadora vai fazer uma apresentação, vai apresentar para o executivo e para o legislativo, talvez até o judiciário a gente conseguir estar presente, ouvir as pautas municipais. E também a gente vai nomear pessoas delegadas, 8 pessoas, Extrema tem direito a 8 vagas, para representar a cidade de Extrema na etapa estadual da conferência, que será em Belo Horizonte.
E quando eu falo que Minas Gerais é difícil, né, as pessoas falam que Fabiano tem ranço do Zemo. Então vamos lá. Não tem nem a data da conferência estadual. Todas as conferências têm datas. Todas. A dos LGBTQIA+, não. Só, de novo. A data, a circular de Brasília para acontecer as conferências estaduais soltou desde o comecinho do ano passado. Minas soltou em dezembro. Tá? E a gente ficou sabendo em fevereiro. Quando eu entrei em contato com o coletivo, acho que foi o Renan, a primeira pessoa que eu falei, Renan, que oportunidade de ouro, ele não pode perder, não sei o quê. Quando eu cheguei para o meu gestor, eu falei assim, olha, a conferência normalmente leva 6 meses para fazer. Vocês vão fazer em 2? Eu falei assim, ou vai abaixo. Estamos aqui, vai acontecer graças à nossa ousadia. Então, Minas realmente está muito atrasada, não tem nem a data da etapa estadual e assim, estamos a ver na vida. Vai acontecer, vai ser ou no final de junho, ou julho, ou agosto, não sei no dia 2 de agosto, tá tudo certo, que é dia do nosso festival. Cruzando os dedos de novo, né? Mas é isso. Tá? Então, como é que a pessoa participa da conferência? Posso chegar na sala, Fabiana, e participar? Não, não pode. Precisa ser credenciado. Por quê? Eu preciso, como vai ser uma proposta de lei, se alguém fala assim, Fabiano, Extrema precisa fazer isso. A pergunta é, tá bom, quem disse isso? Tem que ter o nome de quem está fazendo a proposição. Porque a gente vai dar você para o poder público? Não. Porque é uma questão de ordem de conferência, né? Precisa ter quem foi o autor dessa proposição. E é tudo registradinho, bonitinho. E por isso que também vocês assinaram o direito de autorização de uso de imagem, porque o nosso companheiro lá no fundo está tirando bastante fotos, filmes. Então tem que se credenciar, isso é muito importante. Então hoje a gente vai falar sobre os eixos 1 e 2 e na quinta-feira eixos 3 e 4. E o que é esse negócio de eixo? Bom, eixo é uma palavrinha que eu também não conhecia. É assim, eixo conhece eixo, mas não é eixo de conferência. As conferências normalmente ela tem um tema principal, mas quem organiza lá em Brasília coloca vários subtemas. Então isso é comum em todas as conferências. Do idoso tem 6, a nossa tem 4. E são os nomes assim que você tem que decifrar, mas tudo bem, estamos aqui para isso. Hoje nós vamos falar do eixo 1 e do eixo 2. O eixo 1 vai falar sobre enfrentamento à violência, tá? Enfrentamento à violência. Todos nós estamos aqui para pensar sobre isso. E tem bastante coisa aqui, depois eu gostaria até se a Hilária quisesse comentar também, ou quem mais quisesse comentar sobre isso, né? Quando fala de violência, eu lembro muito do caso de Esteban do César, do Fábio Gomes, que o Fábio eu não conhecia, mas a Hilária, né, defendeu aí essas 2 pessoas lá no fórum, e graças a ela a gente conseguiu imputar uma pena um pouco maior, dependendo do promotor público, estaremos lascados, né? Então, é um mérito aí do coletivo, na pessoa da Hilária. Então, assim, o eixo é para a gente pensar sobre a violência, pensar em 4 coisas de violência. Primeiro, que tipo de violências LGBTs sofrem? É só física? É só psicológica? Não, é um monte de violência. Tá bom, por que a sociedade é violenta? Por que essas violências existem contra nós, LGBTs? Por que essas violências elas acontecem? Como elas acontecem? Quem são os seus autores? Se eu não identifico esses autores, como é que eu vou pensar numa estratégia para enfrentá-los? Para falar um basta, né? Chega de nos matar, chega de violência. Esse é o primeiro ponto. Depois ele pergunta o seguinte, tá, vocês já sabem o que é violência, já sabem quem são os autores, muitas das vezes dessas violências, mas se a pessoa foi violentada no município de Extrema ou no estado de Minas, quais são os suportes que tem no município? E aí a gente vai discutir muito, porque tá tudo assim remendada a coisa por aqui, né? Então assim, a gente precisa ter um fluxo, a pessoa foi violentada, para onde ela vai? Qual profissional essa pessoa precisa? E se a pessoa for violentada e não tiver lugar para ficar? Onde ela fica? Na rua? Então ela sofreu violência em casa, agora não tem lugar para ficar, vai ficar na rua? Não temos políticas públicas, pessoal. Então temos que pensar nisso, porque senão vai ficar na rua mesmo, né? Então para onde vai essa pessoa? Terceiro ponto do eixo 1. A raiz de todo preconceito é a ignorância. Vamos repetir essa frase? A raiz de todo preconceito é a ignorância. Como é que combate a ignorância? Com conhecimento. Então ele está pensando assim, eu quero que vocês, municípios e estados, pensem como ter uma educação continuada para combater o preconceito. Agora, preste atenção. Quando a gente fala, aconteceu uma coisa na empresa, precisa de
dá uma instrução para o funcionário. O que a gente pensa logo de cara? Treinamento, palestrinha. Não, não é isso. Palestra, ela dá um start de conscientização, mas palestra não muda comportamento. Tem alguém que tem curso de psicologia? Oi? Além de mim, tem alguém que tem da psicologia aqui? Ai, que ótimo! Então vocês estão bem amparados. Palestra não, só palestra. Meu, assim, é pouquíssimos gatilhos para modificar comportamento. Acho que nem eu, behaviorista mais radical, ia pensar nisso. Ainda mais o, né? Enfim, e nem também pelos filhos de Aaron Beck. Muito menos Freud. Então, assim, o que a gente precisa fazer para modificar o comportamento das pessoas? Que tipo de educação é essa que a gente tem que fazer para modificar o comportamento das pessoas? E o último, tudo isso no eixo 1, é o seguinte: tá bom, violência acontece com os LGBTs. Tá, a gente consegue pensar em possíveis autores. Tá bom. Se acontecer uma violência no município de Extrema, a gente vai tentar traçar para onde essa pessoa vai, quem ela precisa, aonde ela fica. Tá bom. Precisamos combater o preconceito com conhecimento. Vamos pensar nisso. A última partezinha do eixo 1 é: quantas pessoas sofrem violência? Sofreram violência por homofobia, transfobia no município de Extrema em 2024, valendo R$1.000. Quem sabe? Não existe levantamento. Não tem levantamento. Preste atenção. Olha que estratégia mais maquiavélica. Se eu não tenho dados estatísticos, como é que eu crio uma política pública? Se eu não sei quantificar uma pauta, como é que eu crio uma política pública para essa? Então, tornar os LGBTs invisíveis para o poder público, para o poder judiciário, é ótimo. Eu não trato. Ah, não sei quando teve. Não existe. Não existe.